Dr. Jekyll e Mr. Hyde são um e um mesmo homem. A história escreveu a Stevenson no século XIX e o Chapiteau trá-la de novo à cena. Uma história, um enredo que tantas vezes foi recriada no teatro e no cinema, mas que é, dizem os atores que no Chapiteau lhe dão corpo, bastante atual. O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde é certamente, de entre as obras de Robert Louis Stevenson, ele que nasceu em Edimburgo em 1850, a que melhor o público conhece. Tantas foram as vezes que foi adaptada ao cinema. Mas, como em tudo, também nas adaptações ao grande ecrã, há algo que se perde. Sim, eu fiquei surpreendido, porque pensava que este texto fosse conhecido para a maior parte das pessoas. E aquelas que conhecem a adaptação do cinema. Houve muitas versões, todas elas, pelo menos as mais conhecidas, vieram da primeira adaptação para peça de teatro. E nessa adaptação houve diferenças. Incluiu-se uma mulher, a temática também alterou em algumas coisas e a partir daí então começaram-se a fazer filmes a partir dessa versão e não do próprio livro. No nosso caso, nós tentámos, curiosamente, cingir-nos à história que está no livro. Os personagens que aparecem, os acontecimentos, são mais ou menos fidedignos à história do livro. A 33ª criação teatral do Chapiteau é uma versão de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A encenação é de John Mowat, co-diretor artístico da companhia. Os atores, Jorge Cruz e Tiago Viegas, já o conheciam bem a John Mowat, com quem trabalharam, por exemplo, nas adaptações à la Chapiteau de Macbeth ou Drácula. Lemos o livro e andámos ali às voltas a tentar contar esta história, basicamente através do improviso. Como normalmente fazemos. Queríamos contar a história com o Dr. Jekyll e Mr. Hyde e dividimos estes personagens. E o que é que aconteceu exatamente? Mas o doutor já sabe. Refresco a memória. Creio que as pessoas aqui presentes também estão interessadas em saber o que aconteceu. A forma de contar, a estrutura, a parte dramatúrgica, vá lá, foi aquela que nos levou mais tempo durante a criação. Como contar, como ser fidedignos ao livro, na cronologia de acontecimentos e nas bases do que o livro fala, como é que nós podemos contar isto? Como? Bem. E ele calmamente... De maneira simples, mas não simplista, simplista nunca, entre o que há de importante por dizer nas palavras e tudo mais que só o corpo, só o gesto, só o teatro do gesto, que é da gênese do Chapiteau, pode dar a um texto cheio de intenções e de intensidades. É sempre difícil estar a denominar tipos de teatro, não é? Mas muitas vezes, se calhar, para uma compreensão geral, temos que o fazer. Por isso nós dizemos muitas vezes que trabalhamos teatro do gesto. Utiliza-se o gesto, os objetos, como um veículo para contar a história também, como uma forma de comunicação, diria. Utilizam-se o gesto como códigos universais que possam demonstrar uma ideia ou uma situação que tu queiras comunicar com o público. Damos importância a tudo. A presença, o corpo, o gesto, a fisicalidade é tão importante, ou às vezes mais do que o próprio texto. E os dias passavam com alguma tranquilidade. Mas lá no fundo da minha mente sentia a sua presença a respirar na minha nuca. Dr. Jekyll e Mr. Hyde é uma luta interna de um homem só e solitário entre o bem e o mal, entre o que é devido e a tentação que é tão grande. Uma luta que termina mal, terrivelmente mal, irremediavelmente mal. Uma história que é, hoje como no século XIX, no teatro como no cinema, um olhar sobre nós, os tantos nós que há em nós. Quem é que acha que eles vão encontrar? O meu corpo ou o seu? O ser humano é muito complexo. Nós temos várias coisas em nós. É curioso, o Dr. Jekyll acha que as pessoas são pelo menos dois. A história é intemporal, não é? Não no seu lado ficcional, em que com uma porção nós consigamos ter uma outra aparência, uma outra forma que nos possa levar a fazer coisas que nós com o nosso corpo não consigamos fazer. Mas por trás disto tudo há um lado humano que tem a ver connosco, e eu acho que é por causa disso que esta história ainda hoje é muito forte. Adeus, Mr. Hyde. Adeus, Dr. Jekyll.